Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Antes de você sentar, eu quero te contar uma história. Uma história para você dar uma risadazinha. Aleluia. A minha esposa estava se preparando ontem para ir a um evento da minha filha na escola dela. E de repente eu entrei no quarto. Ela estava com uma camisa minha, uma camisa nova, ainda com etiqueta. É uma camisa bonita. Ficou bonito nela. E eu disse para ela: por que você não vai com ela? Ela disse: não, vista você vai com ela. E eu vesti a camisa. E quando eu vesti a camisa, ela disse: agora veja se fecha, porque a pança está muito grande. Ela não usou a pança, ela usou outra palavra, mas estou dizendo a pança para você rir. Então veja se fecha. E eu botei a camisa. Agora não, vamos mais uns dias para frente. Bem, na hora que ela me disse aquilo, me chocou um pouco. Mas de repente a voz dela sumiu e eu ouvi uma outra voz. Porque ela me mostrou quanta roupa tinha lá. E a voz dizia assim para mim: abra espaço para o novo. Abra espaço para o novo. Eu acho que aquelas seriam as palavras que ela gostaria de ter dito, mas ela não encontrou essas palavras, então ela falou de outra forma. Mas eu entendi, e é bom entender quando você escuta o Espírito falando com você. Porque ao invés de você ficar chateado, você fica alegre, porque você sabe que tem uma comunicação com Deus. Quando você tem uma comunicação com Deus, você não só escuta Deus durante o culto, durante a ministração, você escuta Deus no seu trabalho, dirigindo o seu carro, em casa com a família. É uma forma de você ouvir Deus, amém? Dá espaço para o novo. E me veio esse texto, tão interessante esse texto, que está em Levíticos 26, versículo 10, eu queria que você abrisse lá. Levíticos 26, 10. Ele diz assim: comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Que coisa boa, não é? Eu vou ler em outra tradução aqui para você ver. E você deve comer abundantemente do estoque antigo, de produtos guardados há muito tempo, mas precisa tirar aquilo que é velho para dar lugar àquilo que é novo. Eu não sei se Deus falou com você como falou comigo, mas Ele falou muito forte comigo ontem. E depois eu louvei a Deus por aquela palavra da minha esposa, né? Porque eu ouvi bem claro. E eu já sei que isso aqui é uma mensagem que vou ter que ministrar. Dê espaço ao novo, né? Futuramente será uma mensagem que nós vamos ministrar. Mas eu queria que nessa noite você também pensasse um pouco sobre isso. Dê lugar ao novo. Dê lugar àquilo que você vai ouvir. Talvez você tenha, dentro daquilo que você vai ouvir, alguns conceitos antigos, de coisas que você ouviu em tempos passados e que na verdade não eram exatamente aquilo que a palavra queria dizer, mas foi como você aprendeu. Então nessa noite dê espaço para o novo de Deus, para ouvir algo que possa trazer um diferencial para a sua vida, amém? Diga: Deus é bom em todo o tempo. Mas antes de você sentar, eu queria fazer uma confissão com você. Tome sua Bíblia na mão e você vai dizer comigo assim: esta é a minha Bíblia. E eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E o Senhor tem me aumentado cada vez mais, a mim e aos meus filhos. E com certeza haverá bom fruto. E não será frustrada a minha esperança. Porque Ele enviou a sua palavra e me curou, e me livrou de todo o processo da morte.
Então não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus. Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza e perfeitamente desembaraça o meu caminho. E todas as minhas fontes, todas as minhas origens estão nele. Amém. Pode sentar, obrigado. Qualquer coisa eu chamo vocês. Glória a Deus. Muito bem, que bom estarmos juntos. Tivemos uma escola maravilhosa nessa manhã, com muita gente, e graças a Deus por você que está aqui à noite, para ouvir de Deus. Já que você está, coloque o seu telefone em modo avião, para que ninguém perturbe aquilo que Deus quer falar para o seu coração. Dê esse tempo para Deus, é muito importante. As coisas que você vai ouvir nessa noite podem fazer um diferencial a partir de hoje na sua vida. Então, se você trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia em Romanos, livro de Romanos, no capítulo 4. Eu vou ler no versículo 17. E eu vou nessa noite conversar com você e te ensinar como fazer a substância tornar-se realidade. Como fazer a substância tornar-se realidade. Amém? Glória a Deus. Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Esse texto está falando de uma conversa de Deus com Abraão. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Quando fala aqui o Deus que vivifica os mortos, aqui dentro está aquele episódio de Abraão, quando ele foi oferecer Isaque em sacrifício a Deus, e ele ficou tão consciente do que ele viu, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o Filho de Deus, que ele ia oferecer Isaque, ia sacrificá-lo mesmo, porque ele acreditava, cria que ele tinha o Deus que vivificava os mortos. E Paulo, baseado naquilo que ele leu, ele escreveu esse texto. Então, existem coisas que nós podemos chamar à existência, coisas que não existem. Aos nossos olhos, aos olhos de Deus elas já existem, mas nós temos que aprender a como chamar à existência essas coisas, para que nós possamos ser abençoados. Chamar as coisas que não existem como se já fosse. Nós temos que admitir, irmãos, que a palavra de Deus, ela, nesse tempo que nós estamos vivendo, ela tem, nessa geração, sido bem anunciada, porque não é só pela boca dos homens de Deus ou dos servos fiéis do Senhor, mas também pela internet. Há muitas pessoas que usam a internet para publicar as grandezas de Deus, os feitos de Deus, os testemunhos de Deus, né? Então é uma geração que tem ouvido a palavra, mas é uma geração também que não percebe que alta vai a noite e vem chegando o dia, e que nós devemos rejeitar as obras das trevas e estarmos juntos das armas da luz. É uma geração que também está bem adormecida, não está percebendo os fatos que estão acontecendo. Nós temos aprendido muito, né? Porém, o processo de aprendizado tem sido, para muitas pessoas, sem um entendimento. Ou seja, há muita confusão sobre as mensagens da fé e da confissão da palavra. Há pessoas que rechaçam isso veementemente. E se alguém disser qualquer coisa que contrarie aquilo que a pessoa está vivendo, ele já acha que nós estamos contra eles, e eles dizem que é um discurso de ódio. E na verdade não existe isso. É porque, olhando para a palavra de Deus, nós temos o direito de pregar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus, ela é cheia de princípios espirituais e de leis espirituais que devem ser usadas para o nosso benefício, para o benefício dos filhos de Deus, para o benefício daqueles que vivem no reino, para o benefício daqueles que têm aliança. E se nós mesmo, como filhos de Deus, não tivermos o entendimento das leis espirituais e
das coisas que o céu programou para nós, porque se nós olharmos a palavra como um todo, a palavra é a constituição de Deus escrita lá nos céus. E essa constituição, ela vem para nos levar a um caminho de sucesso. E muitas vezes nós não estamos olhando para a constituição de Deus, estamos mais ligados às coisas do sistema que nós estamos vivendo do que na constituição de Deus. E eu te digo que esse é o primeiro princípio que nós temos, é olhar para a palavra, é vivenciar aquilo que a palavra diz. Porque você pode olhar desde os profetas antigos até o tempo de hoje, Deus não fez nada sem que ele não anunciasse primeiro. E sempre que Deus anunciou, Deus falou e aquilo aconteceu. Foi assim na criação e tem sido nos dias de hoje. Há 750 anos atrás, para ser mais preciso, 735 anos atrás, antes de Jesus nascer, o Espírito Santo inspirou o profeta Isaías e Deus mostrou pelo profeta Isaías que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. E esse seria o Salvador do mundo. Isso foi 735 anos antes. E de fato isso aconteceu. Quando nós lemos o livro de Lucas, nós vemos a beleza desse fato, como aconteceu, né? No livro de Amós também nós temos no capítulo 3, versículo 7, um texto que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Os podcasts de notícias não estão disponíveis no seu país. Silvia, eu não chamei você, ok? Muito obrigado. Por favor, me deixe em paz. Ok. Muito bem. Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Então, tudo que Deus for fazer, tudo que Deus programou para fazer, Ele falou e Ele viu acontecer. Sempre foi assim. Amém? Bem, Deus vai sempre falar de alguma coisa que Ele queira fazer e Ele vai ver se cumprir. E nós temos isso olhando para a palavra, né, que tudo está alinhado, né, e mesmo que Deus fale e o diabo saiba que Deus falou, mas ele não sabe o tempo que Deus vai fazer e como Deus vai fazer. Agora, eu e você, recriados em Cristo Jesus, nós temos o Espírito por dentro. E através do Espírito de Deus, nós podemos ouvir Deus, ouvir o que Deus quer fazer, ouvir o tempo e a forma como Deus vai fazer. Se não, observe esse encontro que eu tive ontem com o Espírito Santo no meu quarto, minha esposa provando uma camisa minha. O Espírito Santo falou comigo: abra espaço para o novo. O Espírito Santo não está dizendo para eu ir numa loja de grife e comprar roupas novas, não é isso que ele está dizendo. A mensagem era outra. É porque há muita coisa ali que precisava ser tirada, que precisa, de fato. E eu tenho que abrir espaço para o novo. Isso em todas as áreas da minha vida. Eu tenho que abrir espaço, porque se o Espírito Santo está dizendo que eu tenho que abrir espaço para o novo, é porque algo novo está chegando. 5 amém, 3 aleluia, 1 glória a Deus. Eu vou repetir, talvez melhore, não é? Se o Espírito Santo está falando comigo que eu devo abrir espaço para algo novo, é porque tem algo novo chegando. Agora, se eu disser para você que eu sei o que é, eu não sei. Se eu disser para você o tempo, também não. Agora, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita em mim, esse mesmo Espírito que falou ontem comigo, com certeza, em breves dias ou em breves horas, ainda daqui a alguns minutos, ele pode me dizer o que é que está vindo e de que forma está vindo. Agora, também ele pode perceber que eu estou ansioso, em ansiedade para saber. Deus não trabalha com ansiedade. Então ele vai ficar quieto e vai me mostrando os passos. É por isso que eu estou dizendo a você, eu não estou ansioso. Eu ouvi e não fui orar a Deus, em nome de Jesus, me mostre. Não. Eu estou seguindo o rumo da minha vida, fazendo as coisas que eu tenho que fazer e esperando o momento.
daquilo acontecer. Simplesmente assim. Eu acho que é a mesma coisa que você deve fazer. Então, queridos, Deus vai sempre nos apresentar tudo bem alinhado, nada fora de contexto, né? Para que nós possamos ter da parte de Deus a liberação de tudo aquilo que nós precisamos. Agora, nós temos que aprender. Algumas coisas é tarefa nossa. Chamar à existência aquilo que não existe. Não existe aos meus olhos, mas aos olhos de Deus já existe. Por exemplo, alguém está enfermo. A cura para a enfermidade já foi providenciada na cruz do Calvário. Pelas pisaduras de Jesus já fomos sarados. Mas eu fiquei enfermo por alguma situação. O que é que eu tenho que chamar a existência? A cura. Eu tenho que saber como fazer isso e chamar isso para mim. Aleluia. Algumas pessoas estão dizendo, Deus me cure, Deus me cure, Deus me cure. Ele diz, não, já está na palavra que eu já fiz isso por você. Agora você tem que aprender como chamar isso para a sua vida. E é nisso que nós vamos falar nessa noite, para que você seja abençoado. Então, o que eu digo para você é que Deus precisa, escute isso, Deus precisa de pessoas que creiam naquilo que está escrito, para que a sua palavra seja como semente, plantada aqui na terra. Deus está procurando pessoas que creiam na palavra e que falem a palavra, que digam o que a palavra diz. Aleluia. Por favor, acha para mim aquele texto de Isaías, quando a semente cai na terra, quais são os propósitos da semente quando cai na terra? Alguém pode achar esse texto para mim, aí dos pastores, por gentileza? O Rabino da Galileia também pode ver isso aí para nós. Isaías 55, o Rabino acha rápido, não é? Rabino, por favor, fique de pé e leia para mim. Com voz de trovão. Esse é o Rabino da Galileia. Muito bem. Chegou? Pode ler. Assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia. Diga, a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia para Ele. Agora diga, a minha boca, falando as palavras de Deus, elas não voltarão vazias para mim. É esse entendimento que você tem que ter. Usar a palavra de Deus. Por isso que é bom você orar a palavra. Não orar as suas próprias palavras, mas orar a palavra. Porque a palavra, Jesus disse que ela é espírito e vida. No momento que você está orando a palavra, ou você está declarando a palavra, o espírito e a vida da palavra começam a trabalhar em seu entorno. E elas vão aonde a sua fé alcançar. Aonde a sua fé alcançar, essa palavra tem o poder de lá chegar e fazer coisas acontecerem. Amém? Diga, Deus é bom. Agora, eu te digo que se Deus não encontrar pessoas que creiam na palavra e comecem a declarar aquilo que Ele disse, aquilo que a sua palavra disse, é difícil você ter aquilo que você precisa. Agora, existem coisas como essa que Deus me falou ontem. Abra espaço para o novo. Eu sei que Deus falou comigo. Eu tenho convicção que Deus falou comigo. Então eu vou começar a declarar essa palavra. Senhor, eu vou abrir espaço para o novo. Porque eu sei que o novo está chegando. Se eu não declarar isso para mim, se eu não me preparar para isso, o novo chega e ele passa porque não encontrou espaço. E essa é a razão pela qual nós devemos ter cuidado de estar sempre ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo. Essa semana uma pessoa do Rio de Janeiro estava ligando para mim dizendo, pastor, eu estou assistindo seus cultos
E eu me lembro lá, 10 anos atrás, o senhor dizendo, a plataforma tem 40 metros. Se Deus quisesse que você construísse um galinheiro, Ele te dava 3 tábuas, 5 pregos e um martelo. E eu estou vendo agora também que o senhor está construindo um templo. Certamente o senhor está ouvindo máquinas pesadas, já ouvi. A base já foi feita. Quando Deus me falou isso há 10 anos atrás, eu comecei a declarar. Quase todo culto eu declarava. E as pessoas me ajudaram a dizer, a plataforma tem... Era exatamente isso. Você que chegou agora não sabe o que eu estou falando. Mas era assim que nós fazíamos. E hoje nós temos uma plataforma, eu acredito que bem maior que isso. Está sendo construído lá. Então você tem que ouvir de Deus e começar a falar o que Deus fala para você. Isso vai fazer uma diferença muito, muito, muito grande na sua vida. Há alguns domingos atrás, eu saí da igreja e um pastor que tem uma unção profética muito grande, e esse homem marcou nossa vida no ano de 2001, se eu não me engano. A minha vida e a vida da irmã Eliane. Naquela época, nós estávamos aqui em São Paulo e tínhamos uma situação bem complicada, bem difícil. E nós desejamos visitar, final do ano, a família e não tivemos condição de viajar. E ficamos. Não foi fácil. A irmã Eliane ficou aperreada, porque ela desejava ir, não é? Ravi era pequeno, e eu fui convidado para ir ministrar nessa igreja. E quando chegou lá, eu ministrei nessa igreja. E quando nós terminamos de ministrar, o pastor chamou a mim e ela na frente. Irmão, ele nos debulhou, dizendo do desejo que a gente tinha para visitar a família e não tinha condição. E falou de roupas que nós não tínhamos mesmo, mas que ia chegar, que Deus ia levantar. Irmãos, ele nos desnudou na plataforma. Uma coisa impressionante. Quando voltamos, aí Deus falou comigo. Agora você chama eles. Aí chamei. Eles vieram, agora era eu lá ministrando para eles. Vocês não têm filho, vocês tentaram ter, mas não tiveram. Mas o Senhor está dizendo que no ano que vem eu vou apresentar um filho de vocês aqui. No outro ano nós estávamos lá apresentando o bebê e depois desse veio outro. Você entende? Esse pastor, semana retrasada, ele disse que estava ouvindo a nossa escola bíblica dominical. E eu estava profetizando aqui sobre essa temporada de barcos cheios, a ponto de ir a pique, se você não repartisse. Lembra disso? Ele disse, olha, enquanto você ministrava, Deus me falou isso, cirúrgico. E não se preocupe com essa obra, e não se preocupe com isso, com aquilo, eu não quero adiantar coisas aqui. Irmãos, muito sério. Então, nós temos que estar atentos. Olha, o homem está lá noutra cidade, ouvindo a mensagem, mas ele está tão atento ao que está sendo ministrado, que ele percebe na ministração, Deus falando para ele, para o pregador que não está nem perto dele. Esse tipo de percepção é o tipo de percepção que Deus está procurando no seu povo nos dias de hoje, para que você possa captar o que está acontecendo nos bastidores, as agendas ocultas que existem. E nós estamos vivendo como se tivesse tudo normal. Irmãos, não tem nada normal. O mundo jaz no maligno. E nós somos a igreja. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O poder para mudar as circunstâncias e as situações está na nossa mão. Mas nós estamos vivendo como se não tivéssemos nada. Por que será? Será que nós não estamos vivendo do velho ainda? Das coisas que já passaram? Das lembranças? Do passado que muitas vezes nos torturou, nos machucou, e a gente ainda pensa nele? Quando deveríamos já estar avançando para frente, coisas diferentes. Então, algumas coisas é necessário que nós atentemos para a voz de Deus, para aquilo que Deus quer fazer. Você lembra que eu falei numa mensagem aqui, talvez se você não lembra, eu vou relembrar.
eu estou pregando, então eu posso falar algumas coisas, não é? E eu disse que o profeta Eliseu estava na casa de uma senhora, que fez um quarto para ele, porque ele passava todas as vezes, e ela disse, é um homem de Deus, disse ao marido dele, é um homem de Deus, vamos fazer um quarto para quando ele passar, ele ter água e pão e ele poder descansar. E assim ela fez. E Eliseu ficou tão grato por aquilo, que um dia ele disse assim, Geazi, procure saber se essa mulher tem alguma necessidade, que eu quero abençoá-la. Ele não disse, Geazi, Deus está falando comigo, que essa mulher tem tal necessidade, chame ela. Não, ele disse assim, eu quero ser grato a essa mulher, por isso que ela está fazendo comigo. Pergunte a ela se ela tem alguma necessidade. Geazi chamou, e o profeta perguntou, você tem alguma questão que o rei possa resolver, porque eu sou amigo do rei? Ou alguma questão com os oficiais, porque eu também sou amigo dos oficiais. Ela disse, não, meu senhor, eu estou no meio do meu povo, eu vivo bem, está tudo em paz, eu não preciso de nada. Mas o profeta não se conformou com aquilo. Porque, na verdade, por mais que o profeta não tenha ouvido de Deus o que ele deveria fazer, mas o profeta ele fica tão ligado que debaixo do Wi-Fi é como se ele estivesse ouvindo um som. Faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. E ele não se conformou. Ele disse, chama a mulher de novo, vê o que é que ela está precisando. Aí o Geazi, o secretário, disse assim, meu senhor, deixa eu dizer uma coisa que essa mulher precisa. Ela precisa de filho, ela não tem filho. O marido dela já é velho, ela não tem filho. Ele disse, então chama ela aqui. O profeta, diante dela, disse assim, ó, daqui a 1 ano, você vai ter um filho. Ela se alarmou e disse, ó, por favor, profeta, não minta para mim. Aquilo era o calo dela, era o passado dela, de querer ter filhos, e não conseguia. Então, eu não quero mais tocar nesse ponto, não quero mais tocar nessa área. Mas o profeta disse, não, você vai ter o filho. Ele foi inspirado para falar aquilo, mesmo que Deus não tenha dito a ele, eis que eu te digo, diga a ela que ela vai ter o filho. Não, mas ele vivia tão ligado, tão em comunhão com Deus, que ele podia falar alguma coisa e alguma coisa acontecer. Elias disse, sob a minha palavra não vai chover. Você entende isso? Então você precisa estar ligado nesse tempo que nós estamos vivendo, para ter percepções espirituais, porque Deus fala. Deus fala comigo e fala com você também. Mas se você não estiver ligado, como é que você vai ouvi-lo? Você vai ter dúvida das coisas que acontecem no dia a dia. Dúvida. Quando eu fiz uma oração que eu só namoraria com a esposa que Deus me desse, no dia que eu vi a esposa, eu sabia. Porque Deus falou a ela que... Você entende isso? Então Deus é assim, irmãos. Ele está pronto para nos abençoar, como a canção que nós cantamos, Ele está perto todos os dias. Nós só precisamos estar perto dEle, em comunicação com Deus, em fidelidade com Ele, para que a gente possa ouvir Deus falando. E aí não terá erro. O próprio Jesus disse que não deixaria o seu povo órfão, mas mandaria o Espírito da verdade, que os conduziria em toda a verdade. Se tem um povo que não era para ser enganado e nada fazer errado, era o povo crente. Por quê? Porque nós temos o Espírito que nos guia em toda verdade. Por que erramos? Porque passamos os pés pelas mãos. Porque não estamos ouvindo Deus. Fazemos as coisas que nos agrada, por preferência. E aí, às vezes, dá errado. A maioria das vezes. Mas quando fazemos com uma consciência de que é Deus que está falando, irmão, como fica fácil as coisas acontecerem. Então, existem formas de nós fazermos isso, chamar à existência as coisas que não existem como se já fosse. A fé vai nos inspirar a ouvir da parte de Deus. E quando nós ouvirmos, nós poderemos falar com certeza, além de tudo aquilo que nós já temos como promessa de Deus. Eu leio para vocês aqui o texto da oferta, que não vou ler hoje. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Para mim, em casa, eu não leio assim. Eu leio assim, meu Pai, eu não me esqueço dos teus ensinos, e o meu coração guarda os teus mandamentos. Por quê? Assim fazendo, tu aumentarás os meus dias e me acrescentarás anos de vida e paz. Não me desampara a tua benignidade. Eu pego a palavra para mim e eu oro essa palavra. Amém? Eu faço isso porque a palavra de Deus é espírito e vida. E no momento que eu estou profetizando para mim mesmo através da palavra, a Bíblia diz que os anjos, ao ouvir isso, eles começam a correr e trabalhar
em todo o ambiente e fora do ambiente que eu estou. Precisamos ter essa percepção. Amém? A semana passada, a irmã Eliane estava ministrando aqui à noite, e pelo Espírito ela falou, dentro da sua ministração, 5 vezes, se não me falha a memória, sobre restituição. E essas palavras, de fato, elas se materializaram na vida de algumas pessoas essa semana. Agora, ela estava ministrando e eu estava ligado no que ela estava ministrando. Eu estava ligado nas linhas e nas entrelinhas. Por isso que depois do culto, você viu o que aconteceu, quando ela terminou. Se você estava aqui domingo, você se lembra. Eu me levantei e houve aquele mover que você viu. Você podia dizer assim, pastor, ela podia ter feito. Sim, ela podia ter feito. Se ela tivesse tido a percepção daquilo que ela estava falando, ela não teve, mas alguém teve, porque tem que ter alguém que administre o culto espiritualmente, para que ele tenha percepções de Deus, para aquilo que não foi falado, mas você percebeu, você poder acrescentar ao corpo de Cristo. Uma visão, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, um discernimento. Mas se nós não estivermos ligados, se nós não tivermos uma vida de intimidade com Deus, como conhecê-lo? Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Precisamos conhecer a voz de Deus. Ela é incomparável. E quando Deus fala, queima por dentro. Então, ela falou sobre a restituição e na hora me veio ao coração aquele momento que nós fizemos. E em algumas pessoas, aquelas palavras que foram ditas aqui, elas começaram a se materializar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem a substância. Está contido na palavra de Deus tudo aquilo que nós precisamos. Está contido na palavra de Deus tudo aquilo que Deus precisa para fazer as coisas acontecerem no seu reino aqui na terra. A palavra está cheia de substância. Você deve lembrar que eu dei um exemplo aqui. O trigo é uma substância. A uva também, no seu contexto, é uma substância. A azeitona é uma substância. Dos quais nós podemos fazer outras coisas. Então, do trigo triturado, você tira o pão. Você não come o grão, mas você faz o pão do trigo. Você não tem, chupando a uva, vinho. Mas, amassando a uva, você tem o vinho, que traz a alegria. A Bíblia diz isso. E a azeitona, se você dá pressão nela, ela dá o azeite. O azeite é melhor do que a azeitona. Você entende? Então você pode fazer das substâncias coisas para o seu dia a dia, e eu estou falando da questão espiritual. A palavra de Deus, ela é cheia de substância. E você pode tomar a palavra de Deus e explorar, no bom sentido, essas substâncias que a palavra tem, e realizarmos grandes coisas aqui na terra. Aleluia. Hoje, o pastor Samir que estava pregando, tinha 2 senhoras que vieram receber Jesus. Eu tenho em mim a percepção naquele momento que aquela mulher que quase ele nem toca, ela caiu para frente, não foi nem para trás, porque geralmente as pessoas caem para trás, né? Ela caiu para frente. Eliane tomou um susto, porque pode se machucar. Eu tenho uma percepção dentro de mim que ali houve cura. Porque ela caiu, pastor? Não. Pela forma como ela recebeu a oração. A oração dele gerou uma substância que ela precisava, que era o remédio da cura, nas palavras. E ela recebeu. Você entende isso? Então você tem que aprender a buscar a substância, porque muitas vezes nós deixamos passar muita coisa. Nós poderíamos dizer assim mais ou menos: eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz, com a palavra que eu recebi. Eu poderia ter feito, eu poderia ter agido, eu poderia, mas não fiz. E quantas palavras nós temos recebido aqui na plataforma?
eu poderia perguntar, não me responda, quantos de vocês, ouvindo aquela mensagem que eu falei, de Pedro, que de noite não pegou nada, veio da pescaria sem nada, absolutamente nada, precisando de dinheiro, os sócios ao redor, cada um com seu barco, precisando suprir suas necessidades. Jesus chegou e determinou em seu coração que favor e graça de Deus ia chegar naquele momento. Ele pediu exatamente a Pedro para que levasse seu barco um pouquinho à frente. Você lembra disso? E ele foi no barco e ensinou para as pessoas. E Pedro estava ouvindo aquilo. Eu acredito que Pedro ficou tão convencido das coisas que Jesus falou, e o alvo era esse mesmo, que Pedro conseguiu tirar das palavras de Jesus uma substância. Qual foi? Disse, olha, passamos a noite toda no mar. Eu entendo de pescaria, não pescamos nada, mas sob a tua palavra, eu vou jogar as redes. Ele pegou essa substância e gerou o quê? A pesca, peixe. Foi aquela fé colocado no coração de Pedro, pela palavra que ele ouviu, e o seu posicionamento, a sua ação, de dizer assim, vamos. Agora eu pergunto, quantos de nós aqui ouviu aquela mensagem? E nós vimos que os barcos se encheram, e eu disse, a única maneira, porque eu dei um título, nós estamos entrando numa temporada de barcos cheios de peixe, a ponto de afundar. Eu disse, meu Deus, mas aí, bom, como é que não afunda? Eu ensinei, repartindo. Foi o que Pedro fez, chamou um barco, encheu, chamou outro, encheu, chamou outro, encheu. Você não percebeu, mas ali houve uma multiplicação dos peixes que foram pescados. Porque uma rede só não encheria tantos barcos, encheria um. Foi uma rede. Houve uma multiplicação de peixes. E ele encheu o barco de todo mundo. E quando ele chegou na beira-mar, o que ele mais queria era vender aqueles peixes. Mas o seu coração foi sendo trabalhado ao ponto de quando chegou na beira-mar, o mestre disse assim, quando ele disse, Senhor, eu não posso ficar perto de você. Eu tenho que me ausentar de você porque eu sou um pecador. E eu disse naquela mensagem, você não pode ficar longe de Deus, você tem que chegar perto. Não importa como você esteja, chegue perto que vai acontecer alguma coisa. Aí o Senhor disse, não Pedro, fica quieto. Tu serás a partir de hoje pescador de homens. Aí a Bíblia diz que ele deixou o barco cheio de peixe e seguiu Jesus. O propósito mudou. Porque ele encontrou a provisão, mas depois ele encontrou o provedor. Então ele preferiu ficar com o provedor, porque nesse provedor, provisão viria sempre. Se ele fica com a provisão, amanhã ele precisar, no outro dia precisar, e no outro dia precisar, mas ele ficou com o provedor. Tendo o provedor por perto, sempre que precisar, vai ter. Agora eu pergunto, quantas pessoas na segunda-feira, na terça ou na quarta, puderam fazer uma oração? Obrigado, Senhor, pelos meus barcos cheios, a ponto de afundar, mas eu não vou deixar afundar, eu vou repartir, em nome de Jesus, amém. Quantos fizeram essa oração? Todos os dias que eu acordo pela manhã, eu estou lá no meu sofazinho sentado, obrigado, Senhor, os meus barcos estão cheios de peixe, eu quero que você me mostre as pessoas que eu tenho que repartir. Eu tenho que fazer isso. Eu não posso receber uma palavra de Deus e deixar essa palavra em silêncio para mim. Não, eu tenho que falar para mim mesmo. Todos os dias eu estou alimentando aquilo. Aquela profecia que o pastor me deu a semana retrasada, eu estou alimentando aquelas profecias todos os dias. Aí eu estou chamando o quê? A existência, aquilo que não existe, porque você vai ver, eu não tenho barco, eu não estou no mar e não tenho peixe. Mas eu recebi uma palavra, ministrei para você e eu mesmo estou dizendo, obrigado, Senhor, pelo meu barco cheio. Então eu já estou vendo o barco. Cheio de quê? De peixe? Eu já estou vendo o peixe. Eu já estou chamando pessoas para repartir, já estou vendo as pessoas. Quando eu oro, eu começo a ter percepção das coisas que estão para vir. Alguma vez eu disse aqui, nem tudo que eu faço aqui na plataforma é no momento. Muitas coisas eu vejo antes. No momento que eu estou orando, eu vejo antes. E eu venho consciente que devo fazer aquilo que eu vi. E faço, sem nenhum medo, por causa da percepção que eu recebi. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Então, irmãos, é possível alcançar essa grandeza da parte de Deus, através da sua palavra, chamando à existência as coisas que não existem,
como se já fosse. Eu te pergunto, aquilo que você precisa, tem nela uma base bíblica, tem nela uma base da palavra? Se tiver, use a palavra. E você vai ver que vai acontecer na sua vida. Vai chegar para você. Eu disse que o homem não foi feito para escassez, o homem não foi feito para miséria, o homem não foi feito para ter faltas, ele foi feito para ter tudo o que ele precisa. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. E muitas vezes nós estamos em escassez porque não estamos chamando a existência. Estamos dormindo. Há tanta coisa para ser chamada à existência, há tantas coisas que o braço da fé pode trazer e nós estamos bem quietos. Agora, é preciso que você comece a alinhar a sua mente, porque não tem coisa pior do que uma prisão de mente. Alguém que só lembra de coisas do passado, alguém que só vê as coisas que ele deseja nesse momento, momentaneamente, suprir sua necessidade, isso é muito ruim. É por isso que Paulo disse: rogo-vos, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu te digo com toda clareza que o que Deus deseja é que você viva na perfeita vontade. Perfeita vontade de Deus. É o melhor lugar que você pode viver. Agora, primeiro você tem que apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Toda bênção tem nela princípios que nós temos que seguir. E quando seguimos esses princípios, nós somos grandemente abençoados. Hoje pela manhã, na oferta, eu vou falar isso hoje também, nós temos um caso bem interessante, que é o nosso amigo Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, que poderia ter sido rei e não foi, poderia ter sido rico com a herança que o pai deixou, não foi. Olhando para a vida de Mefibosete, é uma pessoa que poderia ter sido. Quantos de nós poderia ter sido, mas não fomos? E não é porque Deus não quer. Não é porque você não teve oportunidades, é porque você não estava pronto. Quando a oportunidade surgiu, você perdeu. Agora, você acha que eu vou perder essa oportunidade que Deus me deu ontem? Abra espaço para o novo. Não vou perder. Sabe o que eu fiz hoje? Ela saiu mais cedo para uma reunião para cá. Eu aproveitei que ela não estava em casa, fui no guarda-roupa, abri assim. Digo, ó, o novo está chegando. Vou abrir espaço para o novo. Aí você diz, está doido? Não, não estou doido não. Eu estou colocando em prática a palavra que eu recebi. Não foi ali que ele falou comigo que eu tenho que abrir espaço para o novo? Então você vai sair, você vai sair, você vai sair, você vai sair. Você também. Você vai sair. Felipe, você precisa ir lá em casa. Porque só dá para você. Tem muita coisa com etiqueta que só dá para você. Pronto. Se ele mandou eu tirar, eu tenho que tirar. Concorda? Diga, Deus é bom. Então eu tenho que ser obediente à visão que foi dada a mim. Foi para mim. Aí eu estou trazendo para você. Aí você chega em casa e olha para você também. O que é que está tão velho lá e você está acostumado com aquilo? Oh, aleluia. Uma certa vez, eu e a irmã Eliane e outras pessoas desejamos colocar uma casa que a pessoa ia morar, tudo novo. Não vou dizer quem é o santo, mas vou dizer o milagre. Decidimos que seria tudo novo naquela casa. E agora, para dizer para aquela pessoa que vai morar ali, que ela não pode levar isso, não pode levar aquilo, não pode levar aquilo outro. Aí isso meu. Esquece, sai de casa. Deixa tudo. Aí pegamos essa pessoa, levamos para a casa nova, abrimos as portas com tudo novo. Isso é uma nova estação. Ou seja, aquele ciclo das coisas velhas, de 10 anos, 14 anos, 15 anos,
Sabe aquela frigideira que já está toda arranhada, preta, que o ovo agarra e você fica doidinho da cabeça? Tchau! Por que você está guardando ela? Aleluia. Mas, pastor, tem um valor afetivo. Foi da minha taravó. Irmão, só quem teve taravô foi Enoque. Diga, Deus é bom. Então, sabe que Enoque, aliás, Mefibosete, se ele quisesse andar, ele poderia ter andado, se ele tivesse uma mente sã. Eu vou andar. Essa semana eu vi um vídeo de uma moça que estava na cadeira de roda, toda tortinha, e botaram ela no jardim, e os cachorros brincando. Sabe o que ela fez? Ela decidiu levantar, saiu toda tortinha, calhar, não caiu, e foi, e o cachorro atrás, rodando, e ela foi, andou, ela decidiu. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aquilo que você quiser alcançar, você vai alcançar. Agora você tem que transformar sua mente. Não é pensando no teu passado, nas coisas velhas, nos traumas que já tiveram. Eles já passaram. Olha, imagina se eu vou ficar pensando, eu trouxe aqui como ilustração, mas eu não vou ficar pensando, meus irmãos, no tempo dos orfanatos que eu vivi. Não, já vivi neles. Já passou esse tempo. Eu posso contar como testemunho. Até para você ver o que é que uma pessoa que viveu de orfanato em orfanato está hoje. Sem traumas, sem ressentimentos. Aleluia. Sabe o que é que eu estou fazendo? Eu estou pedindo ao Senhor condição financeira para visitar aqueles 2 orfanatos em Campina Grande e levar uma boa soma de dinheiro para lá. Está vendo? Aleluia. Em alguns deles eu fui muito maltratado. E daí? Fui. Não é mais. Passou. Então eu tenho que renovar a minha mente, você tem que renovar a sua mente. Porque se você não renovar a sua mente, você não faz absolutamente nada. Você quer fazer um negócio, e se não der certo? Olha, você já pensou, e se não der certo? Não, você tem consciência de que Deus está no negócio? Siga em frente. Nós aprendemos também que Davi matou Golias. E aí nós pensamos que foi Deus que foi lá e matou Golias para Davi. Não foi assim, não. Davi tinha uma mente maravilhosa. Não obstante os problemas que ele tinha, não era convidado para as festas, ficava sempre no mato. Mas ele não tinha esse problema de coração, nem de mente. E quando ele viu o gigante, ele disse, esse camarada vai cair numa pancada só. Ele não fica de pé. Por quê? Porque ele não tem identidade. Quem tem identidade sou eu tenho aliança, ele não tem. Ele vai cair. Irmão, quantos aqui tem aliança com Deus? Não, fala de verdade, você tem aliança com Deus? Eu te pergunto, se você tem aliança com Deus, qual é o gigante na tua vida que pode ficar de pé? Nenhum, irmão. Então não deixe os gigantes se acoplarem à tua mente, dizendo que você não pode, que vai fracassar, que não vai dar certo. Não deixe isso. Pegue a palavra, chame à existência as coisas que não existem, como se já fossem. Chame à existência você com uma vida próspera, abençoada, com a sua família, com os seus filhos. Pastor, mas o meu nome é Diogo e Isa e nós casamos agora. Como é que a gente vai fazer? Ei, começa a pensar daqui a 3 ou 4 anos. Os meninos e as meninas. Como é que vai ser a criação deles? O que é que vocês vão fazer com eles? Começa a projetar, porque o lugar que você não se vê, você nunca vai chegar lá. Não deixa para ser o descaso. Aconteceu. Não. Projeta. Eu tinha o nome do meu filho quando eu era solteiro. Quando eu encontrei minha esposa, eu falei para ela, tem um nome que eu gostaria de botar no menino quando nascer. Mas como é que sabe que é um menino, né? É um menino. Aí disse para ela, gostou do nome, então pronto. Quando nasceu, menino, demos o nome. Já pensávamos naquilo. Já orávamos por aquilo. Você tem orado para os seus filhos para essas coisas acontecerem? Às vezes é duro.
Eles são cabeça dura. Mas você tem orado por isso? Está chamando a existência um nível de vida para eles? Eu já estou chamando para a Gabriela um nível de vida que eu sei que ela precisa ter em Deus. E estou vendo as coisas caminhando. A mesma coisa com o outro. Chamando a existência. E não importa quanto tempo demore isso, eu estou chamando a existência. Eu passei 14 anos esperando a minha esposa, chamei ela à existência. Senhor, você me disse, eu estou fazendo minha parte. A sua palavra diz que você não é um paraquemita, nem filho do homem que se arrependa, então se você falou, você vai cumprir. A minha esposa, qualquer hora dessa, ela aparece. Uau! De repente, apareceu. E nós casamos. Chame a existência. O que você precisa chamar a existência? O que é que você está precisando? Pegue a palavra, pegue as promessas que a palavra tem e comece a chamar a existência as promessas da palavra. Você vai ver que as coisas irão acontecer. Diga, Deus é bom em todo tempo. O que foi que Davi usou para vencer Golias? Você pensa que foi pedra? A pedra foi o detalhe. Davi usou a palavra de Deus. Quando Davi armou a funda, aos olhos de Davi, Golias já estava morto. Pela palavra que ele falou, ele não tem identidade, ele não tem direito, aqui quem é filho sou eu, quem tem aliança sou eu. Então pronto, essa pedra é só para os incrédulos verem que houve uma queda. Mas ele já caiu, já está morto. Porque ele disse, ainda hoje eu vou cortar teu pescoço, já está morto. Chame a existência. Davi chamou a existência, ainda hoje tu vais ver o que é que eu vou fazer. Chame a existência. Se você quiser ser abençoado, chame a existência. Diga, Deus é bom. E Davi enfrentou, disse, quem é esse circunciso aí? Qual é a situação que você está enfrentando que está lhe pressionando? Essa situação tem aliança com Deus? Então diga para essa situação, quem é você circunciso? Eu tenho aliança com Deus. Então eu vou te enfrentar. Você não vai me dominar, sou eu que vou te dominar. É isso que você tem que fazer. Não adianta ficar pedindo. Aquelas pessoas que estão no semáforo pedindo. Elas poderiam estar na igreja, em fé, chamando à existência as coisas que não existem e Deus abençoando a vida delas. Elas ficam ali, 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos. Para que isso dá? Amanhã tem que fazer de novo, depois tem que fazer de novo, depois tem que fazer de novo. Irmãos, pelo amor de Deus, isso não é vida. Isso não é vida. Lembra do paralítico? Pedindo moedas a Pedro, Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus levanta, ele levantou. Pedro tinha essa convicção de chamar à existência o nome de Jesus para uma situação como aquela, e a situação foi resolvida. A mesma coisa eu e você temos que fazer. Nós temos que tomar a palavra e chamar à existência. É muito sério, diga, Deus é bom. As suas palavras têm um poder que você não imagina. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a vida e a morte estão no poder da língua. Então cuidado com o que você fala, porque quando você fala negativo também vai vir. Então fale as coisas positivamente. Fale as coisas que são boas. Hoje de madrugada eu acordei muito cedo. Ontem eu perdi a hora, dormi. Acordei 9 horas da manhã, irmão, nunca aconteceu isso, 9 da manhã, dormi feito um anjo. Mas hoje eu acordei bem cedo, e com fome, hein? Mas fui orar. A esposa estava dormindo, eu fui no quarto, assim da porta. Senhor, obrigado pela minha esposa, que você possa abençoá-la, dando sabedoria, que ela seja a luz da minha casa. Aleluia. Ei, cuidado, Jesus é a luz, mas a mulher, é porque talvez você não conheça a cultura judaica, não é? No sábado, no final, quando eles terminam a ceia, a mulher é quem acende aquele castiçal, representando que ela é a luz que ilumina a família, marido e filho, sabe? Então eu orei, Senhor, que a minha esposa seja luz aqui, dá ela sabedoria e graça, saúde, em nome de Jesus. Orei baixinho, para que ela não acordasse. Aí fui na porta do rapaz, com 35 anos, completou a semana. Orei. Depois fui no quarto de Gabriela, orei.
Aí fui para a sala, aí Beni estava lá, o Senhor abençoa o nosso animalzinho. Sim, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Orei pelo animalzinho para ele ter sempre saúde, senão a gente vai gastar dinheiro com ele. Saúde. Aleluia. Aí voltei, sentei no meu lugar, fui orar por mim. Senhor, olha este teu servo que está aqui. Esse pedaço de mau caminho, ajusta ele. Bota ele no bom caminho. Tira os pensamentos errados. Vê se há em mim algum caminho mau e guia pelas veredas da justiça. Comecei a orar. Aí depois, pai, obrigado, olha aí o barco. Chegou o barco está cheio de peixe. E eu já vou repartir. Pronto. Você entende? Eu estou orando isso que Deus me dá todos os dias. Deus vai me dando e eu vou anotando, irmãos. Vou guardando. Você pensa que eu só digo para você, eu tenho uma notícia boa, onde os teus olhos chegarem. Não, eu digo para mim também, caminhando lá em casa de manhã. Senhor, onde os meus olhos chegarem, os meus pés irão chegar. Eu estou caminhando. Senhor, eu sei para onde estou indo. E onde os meus olhos chegarem, os meus pés irão chegar. Estou declarando. E sabe uma coisa? Eu estou caminhando. E onde os meus olhos chegarem, os meus pés irão chegar. Você está fazendo a mesma coisa? Você está ouvindo as palavras e está ministrando para você mesmo? Diga, Deus é bom. Deus é bom. Procure saber quais são as palavras que você tem direito de pronunciá-las pela aliança que você tem com Deus. Eu sei que é uma mensagem que, para pessoas que estão por aqui a primeira vez, é muita coisa, muito detalhe, mas sabe de uma coisa? Quem é de Deus, quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem aliança com Ele, fez aliança com Ele, existem palavras dentro da aliança que você pode repeti-las como suas, porque foi um direito que foi dado. Você acha que é um desaforo? Deus dizendo assim, Moisés, o povo está rebelde, eu não vou com eles mais. Moisés disse, como é a história? Não vou com eles. Então tá bom, eu também não vou com ninguém, vou ficar parado aqui, todo mundo parado, ninguém anda, se você não for conosco, nós não iremos. Ele botou Deus no esteio de Jeová ou não botou? Botou. E Deus disse, não, eu mando um anjo, não. Anjo é anjo, Deus é Deus, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Pronto, Deus foi. Quem tem aliança é diferente. Eu não estou dizendo que você tem que pisar em Deus, Deus faça, não é isso que eu estou dizendo. Mas Ele mesmo nos deu, dentro das alianças que nós temos, palavras que você pode pronunciá-las em oração e chamar à existência aquele que tem na aliança como direito seu. O que foi que ele disse aqui uma vez? Os homens iam no altar, ofereciam o sangue chamava o fogo trazia a glória, e a glória trazia a unção. Imagine você se oferecendo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, todos os dias. Pai, eu estou aqui, estou no altar. Cantamos uma canção belíssima hoje, né? No altar, eu sou teu. Reconheça os pormenores que têm atrapalhado sua vida. Reconheça os vícios que têm lhe feito ficar enclausurado no seu dia a dia, prisioneiro de você mesmo e das circunstâncias. Não vale a pena. A Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, então nós somos livres e nós temos que andar como livres. Há muitas pessoas que não entendem isso. Elas estão prisioneiras na mente das circunstâncias, prisioneiras de pessoas. Não. Não foi para isso que Deus nos chamou. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua e quem a bem utiliza, dela comerá o fruto. Utilize bem a palavra de Deus e você vai ver que a sua vida não será mais a mesma. Aleluia. Quantas pessoas eu já encontrei quando eu leio o texto de Filipenses, texto maravilhoso do capítulo 4, se eu não me engano, versículo 8. Texto maravilhoso. E algumas pessoas dizem para mim, pastor, isso aí que o senhor está lendo aí é uma autoajuda. Eu digo, não, irmão. Isso aqui é uma ajuda do alto, porque a palavra é dele.
é uma ajuda do alto. A palavra não é uma autoajuda. Tem pessoas fazendo da palavra autoajuda, mas a palavra não é autoajuda, a palavra é ajuda do alto, porque a palavra veio dos céus. Por que Deus mandou a palavra? Falamos aqui na declaração, Ele enviou sua palavra e nos curou e nos livrou de tudo que era mortal, do processo da morte. Toda enfermidade é um processo para a morte. Só que nós temos o direito, dado pela palavra, pela aliança que temos, de bloquear esse processo. Temos feito como nós temos agido com a palavra. Sabe o que é que eu gostaria que acontecesse com essa igreja? Aquilo que Jesus viu no dia que ele se posicionou diante do gasofilácio. Jesus era interesseiro. Ficou diante do gasofilácio onde as pessoas levavam oferta. Não. Ele queria localizar o coração das pessoas. E a Bíblia diz que alguém chegou com uma montanha de dinheiro. E Jesus disse, deu a sobra. Aí chegou outro com outro montante maior ainda. Jesus disse, deu a sobra. Aí chegou uma mulher com 2 moedas. Jesus bagunçou o culto. Pedro, João, Tiago, venham ver aqui uma coisa. Mestre, o rabino está pregando, o rabino da Galileia está pregando a palavra, calma. Ele disse, não, eu quero que vocês vejam aqui. Essa mulher deu tudo o que tinha. Como eu gostaria que todos vocês se tornassem pessoas de grandes negócios. Mas de grandes negócios mesmo, que você não tivesse falta absolutamente de nada. E você pudesse chegar na igreja e dar para o reino de Deus não a sobra, mas o primeiro. Por que não estamos fazendo isso? Por que não temos? Se a Bíblia diz que se nós quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor da terra. Por que há tanta escassez? Por que há tanta falta? Nós não precisamos andar em falta, irmãos. Nós precisamos andar supridos. Mas tem uma parte que é nossa. E essa parte nós temos que olhar para a palavra. E começarmos a falar aquilo que a palavra diz para as nossas vidas. Eu encontro pessoas até que dizem assim, pastor, eu não posso nem orar nem alto para o diabo não ouvir. Que história é essa? Eu cheguei numa convenção em Gramado, uma convenção de 800 homens, e eu fui ministrar lá, 3 dias. Aí quando eu cheguei, a primeira palavra que eu vi foi a pessoa que foi me buscar, pastor, aqui a gente tem que ter cuidado. Eu disse, cuidado com o quê? Tem ladrão? Eu disse, não é nada disso não, é cuidado com o que a gente ora, cuidado com o que a gente fala, porque tem acontecido umas coisas estranhas aqui, de repente uma casa pega fogo, e eu disse, mas vocês estão atribuindo isso a quem? Demônio. Aí eu disse, então vamos resolver essa questão hoje. Acabou de chegar uma luz aqui. Se não tinha, chegou. Acabou esse negócio. Acabou. Aí você diz, presunçoso. Não presunçoso. Olhando para a palavra. Não cesse de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para que vocês possam compreender a esperança do vosso chamamento, a riqueza da sua glória em vós, o seu santo, e a suprema grandeza do seu poder, a força e a eficácia dele, que pelo Espírito foi capaz de levantar Jesus entre os mortos e fazê-lo sentar à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Acima de todo principado e potestade. Diga, acima de todo principado e potestade. Lá mais embaixo vai dizer assim, ele nos fez como igreja a plenitude dele, que enche tudo em todas as coisas. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, para ele ser o cabeça, e deu a nós. Aí eu te pergunto, você está vivendo com medo do diabo? É um adversário vencido. Foi vencido na cruz do Calvário.
Se você não sabia disso, fique sabendo. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado e cravado na cruz, e ele foi colocado em exposição pública. Então o diabo tem que viver debaixo do seu pé, porque você tem aliança com Deus. Ele tem que viver debaixo do seu pé. Aí me levaram para a reunião que tinha antes, era uma reunião de oração antes do evento. Fui, cheguei lá, todo mundo de joelho, que coisa linda, maravilhoso, mas todo mundo cochichando. E eu perguntei, irmão, por que eles oram assim, cochichando? Para o diabo não ouvir. Eu falei, como? Sim, para o diabo não ouvir. Porque se ele ouvir, vai ter retaliação. Eu disse, a irmã me chamou aqui para quê? Para dar uma palavra. Então vamos lá. Gente, levanta todo mundo aí, senta, abre a Bíblia. Epístola de João lá atrás, 5,18. Aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, antes o que de Deus foi gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Todo mundo falando no maligno. No maligno, o maligno não lhe toca. Tem alguém aqui que nasceu de Deus? Aí todo mundo nasceu de Deus. Todo mundo. Mas todo mundo com medo que o maligno lhe tocasse. Aí eu li de novo. Aquele que nasceu de Deus não vive em pecado. Antes o que de Deus foi gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Outro versículo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Ainda que o diabo quisesse vir, ia travar uma luta com o anjo. Você entende isso? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não tenha medo e use a palavra. A palavra, ela tem o poder, ela tem a preeminência, ela tem a substância. É nela que você puxa o que você precisa. Eu posso declarar aqui em nome de Jesus, pessoas bem-sucedidas nos seus negócios. Mas você precisa mudar a sua mente. Andar em princípios, fazer as coisas certas, tomar as decisões por princípios e não por preferências, por aquilo que você acha, que você pensa ou pelo que você quer. E eu vou lhe dizer que você vai ter vitória no nome de Jesus. Diga vitória, no nome de Jesus. E para terminar, a Bíblia diz assim: a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Diga, o mundo foi criado pela palavra. Você está pensando que foram pedreiros? Com colher de pedreiro e cimento? Não. Deus falou, haja luz, e houve luz. Quando Deus falou, em seguida aconteceu alguma coisa. Você vai encontrar na Bíblia essa expressão. E Deus disse isso e aconteceu. E Deus disse isso e aconteceu. E Deus disse isso e aconteceu. Então, nós temos a mesma fé de Deus. Escute, a fé vem pelo e ouvir a palavra. Então, se eu ouço a palavra de Deus e recebo fé, essa fé vem de quem? Diga, a fé que eu tenho é a fé de Deus. Então, se Deus disse haja, eu também posso dizer haja. Ele disse haja luz. Então eu posso dizer haja luz em qualquer área na minha vida que estiver escuro. Em qualquer área que você perceber que existe escuridão na sua vida, traga luz para aquilo. Através da palavra. E você vai ver que todas as coisas vão ser solucionadas na sua vida. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Então Deus acreditava no que ele estava fazendo. Deus, quando olhou para o caos, ele não disse, nossa, e agora como é que vai ser isso? Olha como é que está. Não. Ele olhou para o caos e disse, haja luz, e houve luz. Então, toda e qualquer situação difícil que você esteja passando, traga luz àquilo. A palavra é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Chame a palavra, fale a palavra em cima de todas as situações que você estiver vivendo, que tiver escuridão.
você vai ver que vai haver clareza. E o Espírito Santo vai te dar sabedoria, discernimento, vai te dar sonhos, vai te dar interpretações, vai levantar pessoas de Deus para falarem algo para você. Isso pode acontecer. Pessoas inspiradas pelo Espírito para trazerem um diferencial para a sua vida. Agora, não esquece que é a palavra que é a substância. É nela que nós temos todas as coisas que nós precisamos. Por isso é bom, eu vou fazer uma série aqui na igreja. Todas as palavras e promessas que nós temos dentro das alianças com Deus. E aí você vai aprender. Não tem como sua vida não decolar. Tem coisas que nós precisamos descobrir. É muito importante. Hoje o pastor Samir falou sobre transbordamento. Leu em vários textos. Eu fiquei maravilhado. Em vários textos. Porque o que Deus deseja é que nós transbordemos. Deus não quer apenas o copo cheio. Ele quer que transborde. Por quê? Para a gente repartir com alguém. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Amém? Você está feliz com essa palavra? Deus continua falando, hoje e sempre. Só precisamos estar atentos. Principalmente quando você estiver pensando em fazer alguma coisa, algum negócio, ore antes. Cuidado com as vantagens. Ore. E ouça o Espírito Santo, ele vai te falar. Aquilo que não foi, ele vai te dizer. E aquilo que ele vai te dizer também. Mas ouça. Ouça. Creia. E você vai ver que vai acontecer na sua vida. Você nasceu para ser um sucesso. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e tenha vida em... É uma vida maximizada. Não foi para você viver de qualquer jeito. Não. E eu preciso que você cresça. Porque nós temos tantos projetos para realizar, irmão. Um dia um pastor amigo meu disse numa convenção e todo mundo ficou assim, olhando para ele, disse assim, irmão, lá na igreja um dia ainda vai, o carro forte vai sair da igreja. Meu Deus. As pessoas ficaram ignorando aquilo ali. Irmãos, tu vais levar alguma coisa aqui dessa terra? Se Deus te fizer prosperar, se Deus te fizer um homem rico, tu achas que tu vai levar alguma coisa aqui? Eu nunca vi um carro forte seguindo o caixão do defunto que vai para o cemitério. Só se for para enterrar os bens. Não tem. Então usa para o reino. Agora, Deus vai te dar com certeza. O barco está cheio de peixe. Quem tem um barco cheio de peixe aqui? O meu está transbordando. Usa para o reino também. Lembra do reino? O reino precisa. Nós temos tantas coisas para fazer, irmãos. Tantas coisas para fazer. Projetos. Essa semana meu coração ficou partido. Essa semana meu coração ficou partido. Júlia de Ademar vem lutando há 1 ano para passar no vestibular. Aí passou para a medicina. Uma alegria. Mas não pôde fazer a matrícula porque não tinha o dinheiro. E eu tentei arrumar com pessoas. Não consegui o montante. Aquilo me cortou o coração por dentro. Mas sabe de uma coisa? Vai haver um momento que ela vai conseguir. Vai haver um momento que vai acontecer. A mesma coisa com você. Aquilo que você está desejando fazer, alinhe-se com Deus, chame a existência pela palavra, a substância das coisas, e você vai ver o que é que Deus vai fazer. Tenho certeza absoluta que você será um sucesso. Você vai testemunhar daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Agora não pense só em você, pense em alguém que está do teu lado. Olha para a pessoa que está do teu lado. Está olhando para a pessoa que está do teu lado? Dê um sorriso para ela. Dê um sorriso. E tu vai morar no céu comigo. Não adianta cara feia, tu vai morar no céu comigo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Fica de pé, meu irmão. Aleluia. Eu espero que essa palavra resplandeça na sua vida a glória de Deus, para que você veja além daquilo que seus olhos naturais estão lhe mostrando. Além, além, muito mais além, além, muito mais além. Nós estamos vivendo um tempo de favor de Deus. E quem está debaixo do favor de Deus, meu irmão, se prepare, porque vem da direita, vem da esquerda, vem de cima, vem de baixo, vem de todos os lugares. Aleluia! Vamos cantar? Estamos vivendo o favor de Deus, é possível? Então vamos cantar. Estamos vivendo o favor de Deus. Declare isso, eu estou vivendo o favor de Deus. Diga, eu estou vivendo o favor de Deus.
tua empresa vai aumentar, tua clínica vai aumentar, teus clientes vão aumentar, aquilo que tu precisas para ter todo o suprimento vai chegar, porque você está vivendo o favor de Deus. Quem vive no favor de Deus não terá falta. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Há uma glória bem maior, ao favor de Deus sobre nós, portas abertas, grandes milagres. Canta com alegria. É o favor de Deus. Profetiza para você. Sobre nós há uma colheita abundante, um novo tempo sobrenatural, portas abertas, grandes milagres. É o favor de Deus sobre mim. Aleluia. Será maior. Será maior do que Glória. pedimos. Aleluia. Muito maior do que pensamos. Cante profetizando. É Deus abrindo o caminho Aleluia, aleluia, aleluia. e o seu povo prosperando. Será maior. Será maior do que Oh, glória. pedimos. Muito maior do que pensamos. É Deus abrindo os caminhos E o seu povo prosperando. e o seu povo prosperando. Estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Oh, Uma glória. colheita abundante. Olha o novo tempo chegando aí. Novo tempo sobrenatural, Portas abertas, grandes milagres. É o favor de Deus sobre nós. Será maior do que pedimos. Aleluia. muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho E o seu povo. e o seu povo prosperando. Será maior do que pedimos. Aleluia. Glória a Deus. Muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho Glória, glória, glória. e o seu povo prosperando. Estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Bem, eu não posso deixar de fazer esse apelo, porque pode ser que esteja gente no nosso meio que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Se você não teve um encontro com Jesus Cristo, você precisa, para se tornar herdeiro das alianças de Deus aqui na terra, dentro do seu reino. Então, se você está aqui e quer um encontro com Jesus Cristo nessa noite, eu te peço que você saia do seu lugar com coragem e venha aqui. Eu quero orar por você para que a vida de Deus penetre sua vida. Nunca devemos deixar de dar uma oportunidade dessa, porque sempre tem alguém desejoso de entrar nessa atmosfera da parte de Deus. Se tiver alguém nesse momento agora, se pronuncie. Esse é o seu momento, o momento do seu encontro com aquele que pode te dar a vida
e a vida em abundância. Há alguém? A oportunidade foi dada. Que Deus nos abençoe, que você possa voltar com essa palavra no seu coração, falar essa palavra, buscar as substâncias que tem nela e ter uma vida próspera em nome